Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moret, onde são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Rafael Chazanowski Rivabem e eu sou graduando pela Universidade Federal do Paraná. E irei explicar o manejo de irrigação via clima com balanço hídrico agrícola considerando um turno de rega variável. O manejo de irrigação via clima tem como princípio a reposição da água para as culturas, baseando em variáveis climáticas do local, como por exemplo, o vento, a evaporação, a transpiração, a radiação solar, a chuva, entre outros. O manejo de irrigação é realizado a partir da estimativa da evapotranspiração, considerando o balanço hídrico simplificado no solo, sendo necessárias informações como os valores de curva Kc durante o ciclo de uma cultura, a variação da profundidade efetiva das raízes ao longo do ciclo de uma cultura, capacidade de água disponível no solo, fração e fator de água disponível no solo para a planta e estimativas da evapotranspiração da cultura, uma ETC. A ETC é calculada pela ETO vezes o Kc. Kc é o coeficiente da cultura, que varia conforme a área foliar da cultura, ou seja, valores de Kc menores geralmente são de início e final de ciclo, onde a área foliar é menor, como representado no gráfico. A evapotranspiração de referência, a ETO, considera apenas as condições meteorológicas sem uma restrição hídrica. O CAD, que é a capacidade de água disponível no solo, é a quantidade total de água que o solo consegue reter até uma profundidade. Essa profundidade corresponde ao sistema radicular efetivo, a camada do solo onde se concentra a maioria das raízes absorventes. A partir disso, podem acontecer duas opções. O solo pode estar passando por um déficit hídrico, podendo chegar ao ponto que a planta murche e não consiga mais se recuperar. Esse ponto é chamado de ponto de murcha permanente, e esse valor varia para cada cultura. A outra opção é que o solo chegue à sua capacidade limite de absorção de água, em que todos os seus poros estão cheios de água e o mesmo não consegue absorver mais nada. Esse ponto limite se chama de capacidade de campo. Dito isso, o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo são parâmetros que informam as condições de umidade do solo. Essas informações são essenciais, pois condições de excesso ou escassez de água podem apontar tendências críticas para a sobrevivência da lavoura, gerando perdas para o produtor. Diante dessas informações, é possível calcular o turno de rega variável. Bom, o que é o turno de rega? O turno de rega é uma técnica agrícola que tem como princípio determinar o tempo em dias em que o solo possui água reservada suficiente para atender às necessidades da sua lavoura. Dessa forma, essa prática permite calcular a quantidade de água que deve ser aplicada, bem como a frequência dessa tarefa, estipulando os intervalos entre as regras. Mas então, quando temos que usar o turno de rega variável? Apenas quando o armazenamento de água estiver perto do limite crítico. E como achamos o limite crítico? Através das seguintes equações. O armazenamento crítico é igual a CAD menos AD, ou o armazenamento crítico é igual a CAD vezes 1 menos P, onde o CAD é a capacidade de água no solo, o AD é a água facilmente disponível e o P é a fração de água disponível. Dessa forma, nós podemos ver que quanto maior a capacidade de água no solo, maiores serão os intervalos entre as irrigações. Agora que já sabemos disso, nós podemos calcular e estimar qual será o turno de rega variável, muito usado em regiões onde as chuvas não são tão uniformes. Para demonstrar isso, eu vou utilizar um exemplo. A gente vai usar a cultura do feijoeiro no intervalo do tempo do dia 3 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro, e os dados serão dispostos em uma tabela. Os dados para o exemplo serão os seguintes. A umidade de capacidade de campo vai ser igual a 0,291. A umidade no ponto de murcha permanente vai ser igual a 0,213. A profundidade efetiva do sistema radicular da cultura vai ser igual a 0,4. A evapotranspiração medida na cultura vai ser igual a 0,5. A ETC vai ser igual a 4, o CAD igual a 39 e o AD igual a 15,6. Nós damos início calculando o armazenamento crítico, através da fórmula de CAD vezes 1 menos P. Usando os dados que a gente acabou de ver, nós temos um resultado de 23,4 milímetros. Ou seja, sabemos que o nosso nível de armazenamento não pode ser mais baixo que 23,4 milímetros. Agora nós vamos calcular a ETC para cada dia, através da fórmula de ETC igual a Kc vezes ETO.
e vamos obter os seguintes resultados. A gente vai precisar dos resultados para calcular o armazenamento final. Agora nós precisamos preencher as colunas de armazenamento de água final e inicial para os dias analisados. Nós temos que no primeiro dia o armazenamento final será igual a CAD e para os dias consecutivos nós iremos utilizar as seguintes fórmulas. O armazenamento inicial é igual ao último armazenamento final e o armazenamento final é igual ao armazenamento inicial menos a ETC mais a precipitação. Agora na tabela, usando essas duas fórmulas, nós obteremos os seguintes resultados. Analisando os resultados obtidos, nós podemos perceber que no dia 9 e 15 de fevereiro, o nível de armazenamento foi mais baixo que o nível crítico, e por isso foi necessário efetuar a irrigação. Para saber o quanto de água a cultura irá precisar que seja irrigada nesses 2 dias, basta fazer a diferença do CAD e o armazenamento final, obtido no dia que teve a falta. Assim, nós saberemos quanto vamos ter que irrigar para poder continuar com os cálculos para os próximos dias. Pode acontecer que às vezes esse valor seja maior do que a capacidade de armazenamento do solo, mas esse excesso de água não é absorvido pelo solo, pois todos os poros do mesmo já estão repletos de água. Concluindo, nós podemos verificar que quanto mais chuva houver, maior será o intervalo e menos irrigações serão necessárias, o que vai fazer com que tenha uma economia de água e energia. Por isso, esse método de rega variável é muito recomendado para lugares onde há um número mais frequente de precipitações. E é isso. Eu espero ter ajudado e bons estudos a todos.